Professor, só um minutinho, a gente vai interromper um pouco a entrevista. Até teve uma movimentação lá em frente ao Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Talvez seja a saída do presidente Bolsonaro. Olha, a gente vê aí a imprensa toda reunida, um comboio deixando ali o hospital, que fica no Morumbi, bairro da Zona Sul de São Paulo. A gente não tem certeza ainda se o presidente está num desses carros, mas é um comboio aí, nitidamente. Ali tem uma ambulância também, né, do SAMU. E a gente vê ali vários carros pretos em comboio aí na rua principal, né, nessa parte da frente mesmo do Hospital Albert Einstein, aí na Zona Sul de São Paulo. Nosso Globocop acompanhando ali, a gente vê batedores também, né? A gente fala agora com a nossa repórter Adriana Perrone, que está lá em frente ao hospital. Tem mais detalhes ao vivo. Adriana, era o presidente? Oi, Raquel, boa tarde a todos. Olha, a informação que a gente tem que não é oficial, não está confirmada pela assessoria de imprensa da presidência, é de que sim, é o presidente Jair Bolsonaro. Então, após 17 dias de internação aqui no Hospital Albert Einstein, ele deixa o hospital, teve alta então, e aí a gente acompanha as imagens do Globocop. Então, a movimentação é muito grande aqui no hospital desde cedo. Então, policiais do Exército, policiais também da Rota já o aguardavam desde cedo aqui no hospital. Então, para escoltá-lo, então, provavelmente até o aeroporto de Congonhas. A informação que a gente tem que também não está confirmada ainda é de que um avião da FAB o aguarda no aeroporto de Congonhas, então, para levá-lo aqui de São Paulo. Tudo isso, a gente continua acompanhando as imagens, então, dos carros pretos que estão deixando, então, aqui o Hospital Albert Einstein. Como eu disse, foram 17 dias de internação, de acordo com a assessoria de imprensa. Bolsonaro acordou bem hoje de manhã, ele se alimentou então com um mini pão francês, 2 biscoitos de água e sal, uma fruta cozida. Lembrando que ele voltou a ter uma dieta leve na noite de anteontem, ele que estava com uma dieta cremosa, tudo batido no liquidificador. Então isso mostra a evolução da saúde dele. A gente também viu agora imagens de ambulância nessa escolta aí do presidente Jair Bolsonaro. A gente lembra que ele passou por uma cirurgia bastante complexa, bastante grande no último dia 28 de janeiro, para a retirada da bolsa de colostomia e também para a reconstrução do trânsito do intestino. Isso aconteceu no dia 28, aí ele vinha num quadro de evolução. Na semana passada, na quinta-feira da semana passada, os exames constataram que ele estava com pneumonia, mas a evolução do quadro de saúde dele, segundo os médicos, foi bastante rápida. Ele começou a tomar o antibiótico, o quadro dele já estava bom, de acordo com os médicos, mas aí ele precisou então ficar internado até hoje, porque é o tempo mínimo aí para se ministrar o antibiótico. Ele precisava ficar por pelo menos mais 7 dias no hospital. Bom, informações de que a equipe médica então analisou hoje cedo os resultados aí de uma bateria de exames que foram feitos aí no presidente, e os resultados foram considerados muito bons pelos médicos. Por isso então a equipe médica decidiu dar alta para o presidente hoje. Entre as pendências, né, que a equipe informou hoje de manhã, então era a última dose do antibiótico. Como eu disse, ele começou a tomar um segundo antibiótico na quinta-feira da semana passada por causa do quadro de pneumonia, então ele precisava tomar a última dose de hoje por volta do meio-dia, e também precisava ficar pronta aí toda essa logística para a escolta do presidente Jair Bolsonaro, né, na saída aqui do Hospital Albert Einstein. Então tudo isso precisava ser organizado para a saída dele. Mais cedo, a repórter Paula Araújo, que estava aqui acompanhando todas as informações sobre o presidente, ela foi até o ponto onde os batedores aguardavam então a alta do presidente. Ela viu um funcionário, uma pessoa da presidência, então dando todas as orientações para os batedores, né, de como deveria ser esse esquema de escolta da saída do presidente, que a gente acompanha então agora por essas imagens do Globocop. Por volta, então, isso aconteceu por volta das 11h15 da manhã. E é isso, Raquel, a gente vem acompanhando então desde o dia 28 a evolução do quadro do presidente Jair Bolsonaro.
os médicos, né, ao longo de todos esses dias, o porta-voz da presidência foi dando uma atualização para nós no final da tarde sobre como o presidente estava. A gente viu que ele estava vindo, então, com um quadro de evolução, né, uma evolução boa no estado de saúde. Aí, na semana passada teve esse susto da pneumonia, mas a evolução, então, foi muito boa, de acordo com os médicos. Ele, então, tem alta agora de manhã, agora no início da tarde, aqui do Hospital Albert Einstein. A gente está acompanhando, então, as imagens da saída dele aqui do hospital. Raquel. É isso, Adriana. A gente está com as imagens. A gente está com as imagens aí do Globocop. A gente vê, né, um dia bastante fechado, né, nublado em São Paulo. Até a gente vê ali um pouco de água de chuva na câmera. Mas para quem não conhece São Paulo, olha só. Nesse momento a gente vê ali o rio, marginal do Rio Pinheiros, o Hospital Albert Einstein, que fica no Morumbi, na zona sul de São Paulo, o aeroporto de Congonhas também. É um trajeto de cerca de 10 quilômetros. É bem próximo o aeroporto do Hospital Albert Einstein, e a gente viu, então, o Globocop acompanhando o comboio que saiu do hospital agora há pouco, né? Agora, 12h23, pelo horário de Brasília. Esse comboio deixou agora há pouco o hospital e seguindo aí de carro, não deve demorar muito até chegar ao aeroporto de Congonhas. A gente vê, então, as imagens aí aéreas da marginal do Rio Pinheiros, na zona sul de São Paulo, e o nosso Globocop ele não pode acompanhar tão de perto o comboio que leva o presidente Jair Bolsonaro, porque o comboio vai passar pela Avenida dos Bandeirantes, que dá acesso justamente ali ao aeroporto de Congonhas. Então, porque a cabeceira da pista há um limite ali, é uma restrição no tráfego aéreo nas proximidades do aeroporto. Aí a gente vê a usina, perdemos a imagem, mas era a usina no Rio Pinheiros, e aí outro helicóptero também, todo mundo acompanhando então esse comboio. A gente confirma então que o presidente Jair Bolsonaro acabou de sair do do hospital e Albert Einstein e segue para o aeroporto de Congonhas, ambos na zona sul de São Paulo. São cerca de 10 quilômetros que separam o hospital do aeroporto. Nesse momento a gente está vendo aqui que deve demorar cerca de 20, 25 minutos esse trajeto. Como eu falei mais cedo, a gente não podia acompanhar com a nossa câmera do Globocop, porque é uma restrição em relação ao espaço aéreo, mas a gente está com imagens do chão agora, do nosso Motolink. Olha só, chove em São Paulo, né? Pistas molhadas, ali também água na lente da câmera, mas as nossas equipes estão por terra, então, acompanhando esse comboio. A gente vê o sinal, às vezes trava, né? Essa transmissão que é feita pela internet, às vezes a gente tem alguns problemas, mas olha só, para você ver mais uma vez aí, batedores acompanhando, existe um carro ali do SAMU, uma ambulância, também, carro da polícia, os batedores aí nas motos. Esse comboio que saiu então agora há pouco do Hospital Albert Einstein, no Morumbi, zona sul de São Paulo, e segue agora em direção ao aeroporto de Congonhas. Aí eles pegam a marginal do Rio Pinheiros, esse acesso aí saindo do bairro do Morumbi, pegando essa alça aí para a marginal do Rio Pinheiros. E aí para você, né, ver a movimentação toda, então, um trânsito de certa maneira intenso. A gente está vendo ali o nosso cinegrafista e o técnico tentando limpar a lente para a gente ter uma imagem mais nítida, mas o trânsito é bastante intenso. As marginais, elas são muito movimentadas e a gente sabe, com chuva, com o tempo fechado, o trânsito fica ainda pior. Olha só, na pista da esquerda, né, ali na pista expresso, o trânsito já parado. O comboio segue aí pela pista da direita, para provavelmente pegar a Avenida dos Bandeirantes. A gente vê ali a placa, ó, Congonhas, né? É a saída que dá acesso, então, à Avenida dos Bandeirantes, que sai já ali na cabeceira da pista do aeroporto de Congonhas. A nossa repórter Adriana Perrone continua lá no hospital, ela que acompanhou a saída do presidente desse comboio. Adriana, agora eles que pegam aí a marginal do Rio Pinheiros para seguir para Congonhas. Daqui a pouquinho o presidente deve chegar então no aeroporto.
Exatamente, Raquel, você estava comentando sobre o nosso trânsito aqui da capital paulista, você que conhece bem como é a situação por aqui, principalmente num dia como hoje, chuvoso. Bom, o presidente, claro, não deve ter dificuldades aí para chegar ao aeroporto, ele tem todo um esquema aí para essa escolta, para esse trajeto, mas a situação do trânsito aqui na capital hoje está bastante complicada assim, conforme a gente acompanha nas imagens, ainda mais com essa chuva. Agora, a gente lembra que, a princípio, quando o presidente foi internado, a previsão é de que ele ficaria aqui no Hospital Albert Einstein no primeiro momento, né, na primeira previsão, 10 dias. Mas aí a gente viu no primeiro final de semana, ele teve que colocar uma sonda nasogástrica, porque houve lá um acúmulo de líquido no estômago e essa sonda, ela tinha então a função de drenar esse líquido. Ele ficou com essa sonda ao longo de vários dias, né? A gente continua então acompanhando aí as imagens do Motolink, que acompanha esse comboio do presidente Jair Bolsonaro por chão, uma vez que o Globocop, como você disse, Raquel, não pode se aproximar muito por questões aí de segurança. É um trajeto considerado rápido aqui para São Paulo, Raquel, cerca de 20 minutos. Ele que tem todo um esquema, todo um aparato aí para dar segurança, né, para que ele chegue em segurança ao aeroporto de Congonhas, que fica na zona sul aqui da capital paulista. A informação é de que há um avião, né, da FAB à espera do presidente no aeroporto. Como eu disse, hoje o trânsito aqui na capital não está muito fácil, não está muito tranquilo, mas realmente o presidente não deve ter muita dificuldade para chegar. A gente vem a situação de saúde do presidente ao longo das últimas semanas. Ele também que se manifestou durante todo esse tempo nas redes sociais, procurando acalmar então os brasileiros, enfim, informar a situação dele. E a gente também acompanhou aí ao longo de todos esses dias também, todos os dias, a divulgação dos boletins médicos. E hoje, segundo a equipe médica, a situação do presidente Jair Bolsonaro é considerada muito boa. Foi feita aí uma bateria de exames, né, para avaliar a situação dele hoje. E os médicos constataram então que ele está bem, que ele tem condições aí de ter alta, e é por isso a saída dele nesta terça-feira. Uma outra informação, né, que a gente tem é de que os médicos deram uma orientação para o presidente Jair Bolsonaro. Ele está tendo alta, na verdade hoje, quarta-feira, ele está tendo alta hoje, mas a orientação, né, a ordem dos médicos é para que ele vá retomando aí a sua rotina de trabalho aos poucos. Ele passou por uma cirurgia de grande porte, foi uma cirurgia bastante complexa, a terceira cirurgia aí que ele fez, né, que ele foi submetido desde que ele levou aquela facada naquele compromisso de campanha no ano passado. Então a orientação é para que ele vá retomando aí o ritmo de trabalho aos poucos. Ele que tinha um espaço aqui no Hospital Albert Einstein, uma sala para ele trabalhar. Adriana, desculpa te interromper. A gente está com imagens ao vivo aqui de Brasília. O porta-voz da presidência, Otávio Rego Barros, ele fala agora sobre a alta do presidente Jair Bolsonaro. Vamos acompanhar. 17 dias de internação. Desde o dia 27 de janeiro, no Hospital Israelita Albert Einstein. Hoje ele acordou extremamente animado, disposto e naturalmente ansioso por retornar a Brasília e a sua casa. Ele está seguindo para o aeroporto neste momento. Acabei de conversar com ele, acompanhado da primeira-dama, a senhora Michele Bolsonaro, e de integrantes de sua equipe técnica. Ao desembarcar aqui na capital federal, o presidente seguirá para o Palácio da Alvorada, sua residência oficial. Até o momento, não há previsão de compromissos hoje à tarde. Eu farei a leitura do boletim final expedido pelo Hospital Albert Einstein. É um boletim um pouco mais longo, onde nós discorreremos de uma forma sistematizada e quase que dia a dia os eventos que aconteceram com o presidente e as ações realizadas pela excepcional equipe do Hospital Albert Einstein. São Paulo, 13 de fevereiro de 2019. O excelentíssimo presidente da República, Jair Bolsonaro, permaneceu internado no Hospital Israelita Albert Einstein entre os dias 27 de janeiro e 13 de fevereiro. A programação da cirurgia eletiva
de reconstrução do trânsito intestinal iniciou no dia 27 de janeiro com avaliação clínica pré-operatória, exames laboratoriais e de imagem, encontrando-se apto para o procedimento. Na manhã seguinte, o paciente foi submetido a uma cirurgia bem-sucedida de reconstrução do trânsito intestinal e extensa lise de aderências decorrentes das 2 cirurgias anteriores. Foi realizada anastomose do íleo com o cólon transverso, que é a união do intestino delgado com o intestino grosso. O procedimento teve duração de 7 horas, ocorreu sem intercorrências e sem necessidade de transfusão de sangue. O resultado final do anátomo patológico evidenciou serosite crônica sem outras anormalidades. Devido ao episódio de náusea e vômito em 2 de fevereiro, o paciente passou a usar uma sonda nasogástrica. Apresentou na noite de 3 de fevereiro elevação de temperatura, 37,3, e alteração de alguns exames laboratoriais. Foi iniciada antibiótico-terapia de amplo espectro empiricamente e realizados novos exames de imagem. Identificou-se uma coleção líquida ao lado do intestino, na região da antiga colostomia. Foi submetido à punção guiada por ultrassonografia e um dreno foi colocado no local. O paciente se manteve sem dor, afebril e em jejum oral. A coleção drenada era serohemática e não houve crescimento bacteriano, não configurando infecção. Nos dias seguintes, houve melhora do seu estado de saúde, com redução da coleção líquida no abdômen e aumento da movimentação intestinal. Isso possibilitou o início da ingestão de líquidos por via oral, em associação à nutrição parenteral. Em 6 de fevereiro, teve episódio isolado de febre, sem outros sintomas associados, sendo submetido à tomografia de tórax e abdômen, que evidenciou boa evolução no quadro intestinal e imagem compatível com pneumonia. Essa pneumonia não era associada à ventilação mecânica e possivelmente decorreu de microaspiração de conteúdo gástrico. Foi realizado um ajuste na antibiótico-terapia e mantidos os demais tratamentos. Nos dias posteriores, a evolução clínica foi considerada boa, sem disfunções orgânicas e com melhora nos exames laboratoriais. O dreno colocado no seu abdômen foi retirado pela equipe de radiologia intervencionista em 8 de fevereiro, 4 dias após sua introdução. Devido à melhora do quadro intestinal e boa receptividade à dieta líquida, a sonda nasogástrica também foi retirada. O quadro pulmonar progrediu de forma positiva, assim como os exames laboratoriais. Com a evolução da movimentação intestinal e aceitação da dieta líquida, foi iniciada uma dieta cremosa. A nutrição parenteral foi sendo reduzida gradativamente até sua suspensão em 11 de fevereiro, quando foi iniciada uma dieta leve e mantido o suplemento nutricional. Durante o período de internação, realizou exercícios de fisioterapia respiratória e motora, com períodos de caminhada fora do quarto. Medidas de prevenção de trombose venosa também foram adotadas. Recebeu alta nesta manhã, com um quadro pulmonar normalizado, sem dor, afebril, com função intestinal restabelecida e dieta leve por via oral.
Assinam o boletim o Dr. Antônio Luiz Macedo, cirurgião e médico titular, o Dr. Leandro Etienique, cardiologista, Dr. Luiz Fernando Aranha, infectologista, doutora Carmen Silvia Valente Barbas, pneumologista, Dr. Celso Cuquier, nutrólogo, e o Dr. Miguel Sendoroglu, diretor superintendente do Hospital Israelita Albert Einstein. É mister